Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Hoje, quinta-feira, dia 29 de novembro de 2012. Eu repito, 29 de novembro de 2012. Nosso programa ao vivo, são exatamente 22 horas mais 11 minutos. E você pode interagir conosco pelo telefone no 33427096. Você ainda pode nos mandar um e-mail para contato@ministeriodareconciliação.net. Ou você pode ainda interagir conosco através de nossa página no Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. O programa de hoje traz um tema que tem sido objeto de muita conversa. 21 de dezembro de 2012 e as previsões do fim do mundo. Eu quero falar sobre este assunto hoje, utilizando Mateus capítulo 24, versículos 3 e 4, que diz assim: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Como podemos observar, até no cotidiano de Jesus em seu ministério terreno, os discípulos, em particular, o indagaram sobre sinais a respeito do fim do mundo. O fim do mundo tem sido, ao longo da história da humanidade, da própria religião, um dos temas muito citados, principalmente na Bíblia Sagrada. Não há dúvidas que este assunto, fim do mundo, é cercado de muitas especulações, sensacionalismos e, por que não dizer, até acompanhado de muitas piadas. O assunto é tão banalizado que, às vezes, ele se torna até uma chacota. Recentemente, fiquei bastante perplexo com a série global denominada de Como Aproveitar o Mundo, ou Como Aproveitar o Fim do Mundo, melhor dizendo. Uma espécie de paródia em tom de uma comédia bastante chula, por que não dizer aí assim, sobre um assunto que perde a seriedade à medida que se multiplicam os conceitos sobre a própria razão da existência humana. Porém, uma coisa é certa, o tema ganha um percentual de unanimidade que nos parece incoerente em razão de nós vivermos uma sociedade cada vez mais tão materialista. Teorias se multiplicam, são elas científicas, espiritualistas, místicas, com interpretações múltiplas. Calendários de civilizações e culturas antigas ou ancestrais colocam 2012 como o calendário do Armagedon, o calendário do Apocalipse, a ideia do fim do mundo, do juízo final ou até de um final de um ciclo. Maias, egípcios, celtas, Hopes, Nostradamus e diversos profetas também orientais, chineses, budistas, os chamados também webbots, também cientistas e religiosos das mais diferentes crenças, dizem que o mundo, como conhecemos, estará ou poderá estar com os dias contados. Ideias como alinhamento solar ou dos planetas, fenômeno denominado de precessão, inversão dos polos da Terra, tormentas solares, passagem ou até choque entre astros, planetas e cometas,
A chamada ideia do absinto no núcleo do universo, a tal deusa da vingança, que foi desenvolvida, inclusive, por Jornada nas Estrelas, chamada de Nêmesis, uma espécie de companheira do Sol que se revolta com ele e acaba tendo, então, uma espécie de influência na destruição do mundo. Asteroides de grandes proporções, tormentas solares, degelo do Polo Norte. Isso são algumas ideias de quando se fala do final do mundo associado a essas teorias que se multiplicam sobre o ponto de vista científico, espiritualista e até místico. Temos ouvido também efeitos sobre essas ideias, como enormes secas produzidas por fenômenos como os citados anteriores, inundações, ciclones, pandemia, doenças tropicais, conflitos armados, migrações exageradas em razão de algum prejuízo em algum lugar específico da Terra, máxima solar, tempestade solar, grandes incêndios, redes de energia e comunicação prejudicada em razão desses fenômenos, problemas econômicos, buracos no campo magnético da Terra, vento solar, vulcões, tsunamis, terremotos, asteroides, guerra atômica, intervenção até de extraterrestre. Porém, há citações mais científicas que nos alertam quanto a um estrangulamento do planeta, tais como, e que podem levar ao final do mundo. Podemos citar, primeiro, superpopulação humana, trazendo cada vez mais pobreza e desigualdade social. Crise financeira mundial, crise alimentar, crise energética, escassez de água e petróleo, consumismo frenético, ameaças de terrorismo, guerras nucleares, reaparecimento de doenças mortais, escândalos, principalmente envolvendo governos, mudanças climáticas, advento de catástrofes naturais, produzindo extinção de espécies e, por conta disso, produzindo um desequilíbrio em todo o ecossistema e agravamento da violência e distúrbios civis. O campo científico também fala da possibilidade de um estrangulamento das estruturas do planeta em razão de fenômenos como esses. Falar sobre o fim do mundo, falar sobre esta ideia da profecia maia, em especial, e de todos aqueles que acompanham a ideia do encerramento do mundo, ou do fim do mundo, no 21 de dezembro de 2012, é o tema do programa de hoje, à luz da Bíblia. Você teve, nesse momento, uma passagem rápida sobre citações que estão correlacionadas à possibilidade deste evento. O que a Bíblia fala sobre isso, você vai ver logo mais nos próximos blocos do nosso programa. Eu convido você a não sair da tela, não trocar de canal. O programa de hoje é bastante interessante porque ele produz, acima de tudo, uma espécie de paz e segurança que só podem ter aqueles que realmente confiam nas Escrituras Sagradas como uma palavra inspirada por Deus. Eu vou ficar aqui te esperando, nós vamos ao nosso apoio cultural, eu volto já já. O
Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7h30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo, nesse dia 29 de novembro de 2012, e você pode participar ligando para 3342-7096. Faça sua pergunta bíblica, mande seu alô para nós. Também você pode encaminhar seu pedido de oração. Eu quero lembrar que faremos... daqui mais 2 semanas, um programa só de perguntas e respostas. Eu estou acumulando as perguntas e estamos organizando para estarmos fazendo isso, tá bom? 21 de dezembro de 2012 e as previsões do fim do mundo. A Bíblia prevê o fim do mundo? Sim ou não? Sim, prevê. Vamos conferir isso? 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 até o 13. 2 Pedro 3, versículos 10 ao 13. Estou pegando a chamada carta, que não fala tanto de eventos escatológicos, para que você perceba, inclusive, que a Bíblia fala sobre esse assunto, mesmo fora de livros considerados em destaque de escatologia. Ok? 2 Pedro 3, 10 a 13, diz assim o texto bíblico. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ok? Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Observem, o fim do mundo está previsto nas Escrituras Sagradas? Sim. De que forma? Através do fogo. Fogo, principalmente, que acontecerá nas regiões celestiais, envolvendo todo o sistema solar, e, segundo a Bíblia, tudo se fundirá. Quer dizer, haverá
uma aproximação de todos os elementos, um enxerto de todos os elementos, e todos se fundirão numa coisa só, o processo de destruição, como se fosse pelo próprio fogo, quando o fogo age, produzindo uma espécie de cinza, uma espécie apenas de dejeto semelhante à poeira, semelhante à terra. É isso que o texto fala. Mais do que isso, não só, segundo Pedro 3, no versículo 13, mas também combinado com Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, a Bíblia nos fala, 21, 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Observem só, ok? Observem que a Bíblia não apenas fala do fim do mundo, mas também fala de um novo céu e uma nova terra. Por isso, muitas tendências religiosas falam da ideia do novo ciclo. Novo ciclo seria começar de novo. Então, a Bíblia acaba dando, às vezes, algum elemento sugestivo para heresias, por conta das tendências de interpretação humana, aproveitarem textos e fazerem interpretações particulares sobre a própria palavra de Deus. É óbvio que nós não acompanhamos esta ideia, porque, à luz do misticismo, um novo ciclo quer dizer muitas outras coisas. Segundo, a possibilidade, já que a Bíblia diz que o fim do mundo vai acontecer realmente, fala mais até de um novo mundo, a possibilidade disso ocorrer no dia 21 de dezembro de 2012? Não, lógico que não, ok? Por que eu digo isso? Porque o fim do mundo bíblico, o fim do mundo, segundo a Bíblia, melhor dizendo, ocorrerá após uma série de elementos ou de eventos que compreendem. Vou citar na sequência: arrebatamento da igreja, grande tribulação e o surgimento de um líder mundial, também o surgimento de uma religião universal, a batalha do Armagedon, o milênio e o juízo final. Se nós pegarmos e calcularmos todo esse período entre o arrebatamento da igreja até o juízo final, que é o momento ou o evento que precede o final do mundo, tudo isso compreende pelo menos 1000 anos. O que para os defensores do milênio literal, como é o meu caso, nos conduz à interpretação de que entre o arrebatamento da igreja, que ainda não aconteceu, ainda irá acontecer, e o juízo final, que é o evento que precede a ideia do novo céu e da nova terra, por consequência, o fim do mundo atual, compreende pelo menos a ideia de 1000 anos literais. Então, por conta de tudo isso, devemos ser muito cautelosos, principalmente nós cristãos, que esperamos o arrebatamento da igreja, e o arrebatamento da igreja não significa o fim do mundo. E nós estamos à espera desse evento. Depois desse evento, acontecerão uma cadeia de eventos que, no mínimo, se traduzem em 1000 anos literais. Então, não há qualquer possibilidade do fim do mundo ocorrer no dia 21 de dezembro de 2012. Ok? Você segue, então, assistindo Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 30 minutos, e você pode ligar para nós no 33427096, faça a sua pergunta bíblica, sugira um tema para os próximos programas, também encaminhe seu pedido de oração ou seu alô para nós, tá bem? Eu repito o nosso telefone, 33427096. Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos
já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas, segunda e sexta, às 19h45. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa, este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus em nossa igreja. Literaturas modernas e fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação, domingo às 18 horas. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Você segue assistindo Hora da Reconciliação com o pastor Luiz. O nosso programa é ao vivo nesta quinta-feira, dia 29 de novembro, e você pode participar pelo 3342-7096. O tema de hoje, 21 de dezembro de 2012, e a possibilidade do fim do mundo. Você já assistiu no primeiro bloco uma série de informações que mostram que estamos vivendo uma espécie de unanimidade, seja no campo dos espiritualistas, dos místicos e até no campo científico. Há uma voz dizendo que o mundo pode se acabar. Infelizmente, há algumas previsões desprovidas de estrutura bíblica que acabam produzindo sensacionalismo, medo, correria, em muitos casos, inclusive, até chacota, porque a cada momento que alguém anuncia o final do mundo e ele não ocorre, cada vez que alguém define uma data e ele não ocorre, mais as pessoas vão ficando desacreditadas desta possibilidade, principalmente porque penso que há até uma certa incoerência, porque nós estamos vivendo um mundo extremamente materialista, logo, se eu acabo pensando apenas na matéria, eu não me prendo a questões de juízo divino ou de juízo até sobre o ponto de vista das consequências dos erros do homem, que de alguma forma está comprometendo todo o nosso sistema. Você, no segundo bloco, acompanhou que a Bíblia fala, sim, de fim do mundo, mas fala disso para pelo menos 1000 anos depois do arrebatamento da igreja. Nós, como cristãos, não esperamos efetivamente este novo céu e a nova terra para agora. Nós temos, sim, um intervalo onde estaremos com Deus como igreja arrebatada, e aí então começa a se construir vários eventos que culminam com o fim do mundo. Falamos que à luz da Bíblia não há qualquer possibilidade disso ocorrer dia 21 de dezembro agora, em razão exatamente da ideia do milênio, e esse milênio estabelecer um tempo de 1000 anos literais, sobre o ponto de vista dele acontecer depois da grande tribulação, que é um advento depois também do arrebatamento da igreja. Como deve proceder então o cristão nesse tempo, diante de tantas profecias relacionadas ao fim do mundo? O que nós devemos e como devemos agir nesse tempo em que essas coisas se multiplicam, falando a respeito do final do mundo?
Primeiro, eu quero voltar em Mateus 24, 4, para dizer que o próprio Senhor Jesus, falando com seus discípulos, disse uma palavra, acautelai-vos. Esta palavra, cautela, ela é fundamental para esse tempo. Todas as vezes que ouvimos falar de uma profecia a respeito de qualquer coisa em relação ao fim do mundo, a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça é cautela. Nós devemos evitar a precipitação, a tendência que nós temos como pessoas de ficarmos apavorados quando ouvimos sobre esta possibilidade. Até porque, quando isso ocorre, geralmente está associado a um grande fenômeno sobrenatural que aconteceu. Um grande problema de ordem natural envolvendo o sistema. Por exemplo, nós temos conhecimento que quando houve esse grande tsunami lá no Japão, eu inclusive fui contatado porque havia agências missionárias querendo levar missionários brasileiros para o Japão, porque o Japão estava vivendo, apesar de toda a sua tendência de reconstrução, de trabalho árduo, de ser um povo muito dedicado, havia uma leitura de que o tsunami que lá houve, os eventos naturais que lá houve, acabaram produzindo uma espécie de euforia, de desespero. Pessoas ficaram apavoradas e procurando religião, não importa que seja. Então, observem só, há uma tendência de nós nos precipitarmos e irmos a um nível extremo até de um temor exagerado. Primeira coisa que a Bíblia nos fala neste campo é cautela. A cautela que deve ser resultado de alguém que, ao ouvir essas coisas, permanece em paz com Deus. Não se deixa abater ou não se deixa ser tocado por toda essa frenesi, por essa histeria de final do mundo, que geralmente é precedida de um grande evento de catástrofe natural, e isso acaba produzindo um temor exagerado. Primeira coisa, como crente, cautela. Segundo lugar, a Bíblia ainda fala, no mesmo Mateus 24, 4, que ninguém vos engane. Outra possibilidade que nós temos que ter cuidado nesse tempo de profecias a respeito do fim do mundo é evitar ser enganado. Nós nunca podemos trilhar uma religião ou buscar a Deus, nós cristãos, baseado no medo, baseado apenas na possibilidade das grandes perdas, das grandes destruições e do final do mundo. Ora, você sabe que nunca se manipulou tanto quando se usa o nome de Deus. E quando se fala nesta palavra, juízo divino, é um dos temas que mais produzem medo nas pessoas e que, muitas das vezes, religiões e líderes religiosos, inclusive cristãos, acabam utilizando este momento, ou este tema, juízo divino, fim do mundo, grandes catástrofes naturais, para tentar manipular pessoas para seguirem a uma religião, ou a uma igreja, ou até um certo cristianismo aí terrorista, para produzir e ganhar adeptos. Nós devemos, então, tomar cuidado, porque todas as vezes que temos profecias, principalmente relacionadas a juízo ou a fim dos tempos, há uma grande possibilidade de pessoas utilizarem desse tema para produzir engano. Então, temos que tomar cuidado, sermos cautelosos, porque é um tempo que geralmente se produz muito engano. Terceiro lugar, não entrar no desespero das pessoas. Mateus ainda 24, versículo 6, e diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é
o fim. Então, no nosso tempo, no final do tempo da igreja nessa terra, nós cristãos que aguardamos o arrebatamento, é possível ainda que no nosso tempo nós vamos ouvir de guerras e rumores de guerras. Vamos ouvir notícias de que uma grande guerra está se construindo. A Bíblia diz, olhai, perdão, não vos assusteis, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Observem, nós podemos ter eventos, muitos eventos, no nosso tempo de igreja, que produzirão desespero e sentimento de que o fim está chegando. Mas a Bíblia assegura guerras, rumores de guerras no nosso tempo, e para nós não nos assustar, porque ainda não é o fim. Isso irá acontecer, mas ainda não é o fim. Eu quero seguir o texto de Mateus 24 ainda, diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Isso significa dizer que nós não estamos falando ainda do final do mundo. O que nós precisamos entender à luz da Bíblia é que isso vai se construindo com eventos cada vez mais fortes, cada vez mais próximos um do outro, e então isso é apenas uma construção a respeito do fim do mundo. Eu repito então a palavra de Jesus, não vos assusteis, não entre no pavor, no medo, no susto, no desespero da maioria. Quarto lugar, não se deixar levar por ventos de doutrinas. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Observe as palavras de Paulo à igreja em Tessalônica. Ele diz, cuidado para que eventos, rumores, conversas, profecias extras, bíblicas, não venham de alguma forma te roubar, te levar do entendimento bíblico que você já tem. Porque o dia de Cristo ainda não está perto, não está já perto, como diz o amado Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, de alguma forma, está tentando levar o povo a não ser enganado, a exercitar a sua vida espiritual com cautela e, acima de tudo, não se assustar com coisas extras bíblicas que vêm, de alguma forma, tentar nos tirar a paz, produzir uma espécie de especulação espiritual e nos levar, inclusive, a perdermos a própria capacidade de nos preservar sob o ponto de vista de terreno. Vocês sabem que muitas das profecias ao final do mundo, pessoas são capazes de fazer doações em dinheiro para religiões, passar inclusive escritura, propriedades, porque julga que realmente o mundo vai acabar. E nós precisamos tomar muito cuidado para não entrarmos nesse terrorismo, nesse pavor, e que ninguém nos tire da verdade pela qual nós fomos alicerçados através da palavra de Deus em Cristo Jesus. Quinto lugar, também não devemos entrar na onda do escárnio ou do deboche. Pedro nos fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3, do versículos 3 até o 9, Pedro nos fala sobre isso. Ele diz, olha, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias malícias, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda?
e do fim do mundo, podemos acrescentar. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos nos últimos dias dirão, sempre foi falado de fim de mundo. Fim de mundo nunca vai acontecer. Tome cuidado também com esta forma de interpretação. 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Nós já temos uma informação bíblica de que em nenhum determinado momento o mundo foi destruído por águas. Estamos falando do advento do dilúvio, nos tempos de Noé, citado no livro de Gênesis. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Observem, há uma razão do porquê. Nós vemos que o fim do mundo é um evento que parece que é postergado por Deus, que é adiado por Deus. A Bíblia justifica de que Deus posterga esse dia, adia este momento para que você possa se arrepender dos seus pecados e que você possa ter a oportunidade de, pela fé, abraçar o sacrifício de Jesus como o pagamento pela nossa culpa, pela tua culpa do pecado. Não há uma outra razão de Deus para postergar o fim do mundo, a não ser, neste tempo, dar uma oportunidade para que você possa abraçar o Evangelho e a religião verdadeira que é Cristo Jesus. Mais do que isso, a Bíblia também nos aponta algumas coisas interessantes como mensagem para a igreja objetivamente. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11, se no texto anterior que lemos, Deus adia o fim do mundo para que mais pessoas possam se salvar pela fé em Cristo, a Bíblia também nos fala que nós que estamos em Cristo e com essa tendência do materialismo dos dias atuais, nós temos então que aplicar Apocalipse 3, 10 e 11 nas nossas vidas, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Olha lá, paciência tem a ver com perseverança, e todos que esperam Jesus devem fazer isso com paciência ou perseverança. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só que palavra maravilhosa para crente. Nós precisamos ser reconhecidos como cristãos que guardamos a palavra de Deus com paciência, porque desta forma Deus nos guardará de nós termos que enfrentar as adversidades de toda a escatologia que começa com adventos da grande tribulação até o dia do juízo final e, por fim, o fim do mundo. A Bíblia diz, Deus sempre nos advertindo que Ele vem sem demora e que nós devemos guardar o que temos para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O que tens aqui é principalmente o depósito construído pela palavra de Deus verdadeira. Nós devemos guardá-la porque, guardando a palavra no nosso coração, jamais pecaremos contra a santidade de Deus, principalmente sobre o ponto de vista do escárnio, do deboche, ou da negligência, ou de um certo despreparo com relação a essas coisas. Por isso, devemos guardar aquilo que Deus nos deu,
a coroa da salvação. Ainda, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz assim: porque ainda em um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Observem só, esta palavra é uma palavra viva que deve produzir em nós, apesar de nós sabermos que o fim do mundo não é para agora, tem adventos, tem doutrinas bíblicas que fortalecem a nossa preocupação de estar esperando em Cristo, Ele para hoje, Ele para agora. Por quê? Porque como cristãos, nós não cremos em salvação depois da morte. Salvação apenas para esta vida que estamos vivendo aqui e precisamos fazer nesta vida. Hebreus 9, 27 diz isso. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. A morte pode chegar para todos nós a qualquer momento. E nós então ficaremos aguardando o dia do juízo. Mais do que isso, não tendo mais possibilidade de mudar o nosso destino. Mais do que isso significa, de alguma forma, o fim do mundo para nós, quando nós deixamos de viver nessa terra. Mais do que isso, precisamos compreender e entender que todos aqueles que são de Deus estão firmes, sem desespero, sem correria, sem vivermos esta histeria que muitas pessoas vivem, mas nós estamos aguardando Jesus para hoje, Jesus para agora. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Que essa palavra possa primeiro, que eu quero com esta palavra, primeiro, produzir paz, conforto e, acima de tudo, equilíbrio na vida de você, meu telespectador, porque este é o desejo de Deus. Segundo, te advertir que apesar da Bíblia apontar para eventos que parecem tão distantes, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, assim como nós podemos findar a nossa vida aqui, entrando ou passando pela morte. Por isso, devemos estar com cautela, aguardando todas essas coisas. Que Deus te dê paz, que Deus te dê a graça de Deus para compreender esta palavra e você possa também explicar com mansidão a razão da tua fé para aqueles que, para surpresa minha, estão inclusive indo para lugares altos. Conheci um casal outro dia aqui no centro do Guarujá, ali no prédio onde meu filho trabalha, que eles falaram que não viriam passar o Réveillon e as festas de Natal aqui no Guarujá, porque iriam para um lugar bem alto, porque era possível que o mundo acabasse em grandes inundações. Então eles precisavam ir para o Monte Everest, sei lá, ou para qualquer outro monte, para qualquer outro lugar alto, para poder se preservar disso. Eu fiquei admirado, mas ao mesmo tempo fiquei certo de que, infelizmente, nós, mais materialista que possamos ser nesse tempo, lá no fundo, todos nós temos um certo temor sobre o que nos espera no dia de amanhã. Se você quer ter paz a respeito do dia de amanhã, creia em Jesus Cristo. Ele é o autor da paz, Ele é o príncipe da paz e Ele é aquele que nos deixa caminhar numa vereda muito segura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Vamos então dar nossos avisos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lembrar a você, se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse o nosso portal na internet, que é www.ministeriodareconciliação.net. Ok? Você também pode se edificar com a palavra de Deus através do jornal A Voz do Litoral. Nós assinamos uma matéria lá, um artigo lá, e você pode estar sempre sendo edificado através da palavra de Deus, semanalmente, através do jornal A Voz do Litoral. Você pode encontrar ele também na internet, é www.avozdolitoral.com.br. Tá bem? Nós estamos com matrículas abertas já
para o Seminário Teológico em 2013, tá bom? Nos procure ali na igreja, procure a nossa secretária, a irmã Valéria, e faça a sua matrícula já para o seminário em 2013. As aulas começam dia 4 de março. Muito bem. Eu quero te convidar para estar na nossa igreja. Amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, tem consagração, oração e jejum. Sexta-feira, às 7 da manhã. No domingo, nós temos 9 horas. Evangelismo. Você mesmo de outra igreja quiser evangelizar conosco, você pode ir, tá bem? Se você tiver folheto da tua igreja, quiser levar, se junte lá com nossos irmãos, todo domingo, 9 da manhã, tá bom? 18 horas. No domingo, nós temos Escola Bíblica Dominical, temos uma mensagem, um estudo muito interessante no próximo domingo, sobre o tema Abacuque, o livro de Abacuque, realmente um tema bastante interessante. Eu estarei dando essa aula domingo, 18 horas. E 19h15 de domingo, nós temos o nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. Queremos conclamar, convocar todos os irmãos da igreja para estarem lá. Tá? Domingo, 19h15, a celebração da Ceia do Senhor. Quarta-feira próxima, eu vou trazer uma série de estudos sobre pensamentos bíblicos ou série de pensamentos bíblicos. E eu vou falar sobre o poder do acaso. O justo e o perverso têm a mesma sorte? Nós podemos acreditar no acaso? O que a Bíblia fala sobre isso? Quarta-feira que vem, 5 de dezembro, ok? Às 20 horas, no Ministério da Reconciliação. Nosso programa da semana que vem vai abordar um tema muito interessante. A construção da religião ecumênica no próximo programa, dia 6 de dezembro, às 22 horas, aqui na Guaru TV, tá bom? Quero desde já que você agende e esteja conosco para acompanhar um pouquinho sobre a formação da religião ecumênica. Quero agradecer a participação dos meus irmãos. José do Carmo pede oração por ele, por a família e toda a equipe do programa. Irmão Reginaldo manda a paz do Senhor para nós. Ele está ligadinho no programa com a irmã Vânia. Um abraço, amado. Saúde para vocês aí, força. A irmã Luciana manda um alô ao pastor e aos irmãos e a paz do Senhor. Querida, Deus abençoe. Força para você, tá? Irmã Terezinha e família estão ligadinhos no programa. Manda um abraço ao pastor e pedem oração. Ok? O Rafael disse que ia assistir o programa, irmã Terezinha. Manda a paz para ele. Irmão Tavares pede oração por sua vida espiritual. Manda um abraço ao pastor e diz que o programa está muito bom. Querido, força aí para ti, tá, meu amigo? Deus te abençoe. Segura na mão de Deus, melhor dizendo. Você sabe que Ele está segurando na sua, né? Então, força. A irmã Maria de Lourdes e dona Natália estão assistindo o programa, agradecem o carinho da igreja ontem e pede oração pelo Vitor Winter. Também o irmão Isaac pede oração pelo pai Flávio, que fará uma cirurgia no braço no dia 12/12. Diz que o programa está muito bom. Um abraço para você, pastorzinho Isaac. Quero agradecer também a participação no Facebook do irmão Wilson de Souza, Elza Moraria Reis, Leônidas Camilo, Débora Carvalho, Jaqueline Bianchi, Nil, Caroline Terezan, Luciana, Mônica de Brito, Mari Lucas, Família Moraes, Wildne Oliveira, Ediclei Barbosa, André e Fábio, Ezequiel, Crislane, José Roberto Santos, Marco e Adriana e Edivaldo Ferreira. Muito bem, um abraço a todos vocês. Espero que o programa de hoje tenha te edificado e que ele produza, acima de tudo, a segurança que só aquele que trilha a verdade bíblica em Cristo Jesus é que pode ter. A eternidade, tudo isso, Deus já se preocupou conosco e preparou o melhor para todos nós. Por isso, desfrute disso e viva um evangelho na segurança que só Jesus pode dar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela razão da nossa esperança. Eu te louvo, Senhor, pela possibilidade de poder levar um pouco, Senhor, de alívio, de calma, de cautela e de paz ao meu telespectador. Que nós possamos continuar na nossa vida, esperando, Senhor, a Cristo, mas acima de tudo, trabalhando, sendo prudente, sendo cauteloso, procurando trilhar caminhos seguros e evitando o engano
que está tão presente no nosso tempo. Pai querido, Pai amado, eu oro por cada um dos meus telespectadores. Leva esta paz e esta segurança que o teu servo desfruta, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu oro ainda por cada um desses irmãos que gentilmente ligaram para nós e também aqueles que participaram, ó Deus, do nosso Facebook. Alcança a todos com tua graça e misericórdia. Aonde houver dúvida, que tu possa levar a convicção da salvação em Cristo Jesus. Aonde há enfermidade, que tu possa promover a cura. Aonde existir, Senhor, dificuldade, que tu possa abrir porta de emprego, que tu possa dar melhores condições, ó Deus, ao empresário, ó Senhor, melhores condições também ao pai de família. Pai querido, Pai amado, eu oro pela nossa cidade, por nossas autoridades, pelos tudo que acontece na nossa cidade. Guarda-nos de qualquer evento mais sério que produza, Senhor, desequilíbrio, ó Deus, aqui na nossa cidade. Ó Deus, oramos em favor de todos aqueles que creem no nome de Jesus e que, Senhor, acompanham este programa. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Ó Deus, abençoa este veículo de comunicação, os que aqui presidem, os que aqui trabalham, os que aqui são parceiros, os que aqui anunciam. Alcança a todos por tua graça e misericórdia. Abençoa toda a tua igreja na face da terra, que nós possamos esperar a tua volta, Senhor, com confiança. Oramos em especial pelos crentes da Igreja da Reconciliação que ajudam a manter esta obra no ar. É a nossa oração e também o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa, espero que você tenha gostado. Semana que vem tem um programa muito bom também sobre a formação da religião ecumênica. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Até o próximo programa, se Ele, Deus, disser que sim.